O desejo é sempre a barreira para o nosso progresso e, certamente, uma barreira para a realização da meditação. Quando chegamos a um ponto onde não há nada a ganhar com a meditação, onde não entramos em meditação com nenhum propósito, mas apenas voltando-nos para dentro para ficarmos quietos, a meditação é fácil de alcançar. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a meditação. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos meditar corretamente? Ô Gilson, a presença da vida, a realidade da vida se revelando, exatamente como ela é, sem nenhuma ideia, conceito ou crença sobre ela, é a ciência da meditação. Assim, nós estamos diante de algo maravilhoso, de algo extraordinário, de algo de fato incomum, porque não está dentro desse contexto da mente como nós conhecemos. A qualidade de uma mente meditativa. A verdade da meditação é a mente livre do passado. Então isso revela a vida como ela é, em sua beleza e mistério. Não revela isso para alguém, revela a vida nela mesma, para ela própria. A mente meditativa, você em seu natural estado de ser, em seu natural estado divino, é a presença da meditação. A meditação ela tem dois aspectos. O primeiro dele é esse encontro com o silêncio da mente. Antes de tudo, você não pode produzir esse silêncio. E esse é o erro de muitos que se envolvem com práticas ou técnicas de meditação. Eles acreditam poder silenciar a mente. A crença de que você pode silenciar a mente a partir de uma técnica ou de uma prática, o que quer que você obtenha dentro desse assim chamado silêncio, será algo mecânico, algo produzido ainda por uma mecanicidade dentro de um sistema, de uma prática, de um modelo de técnica. Então, é possível o silenciamento técnico da mente, como alguns têm obtido, através de alguma técnica ou prática de meditação. Mas essa não é a meditação. Não é a verdade sobre a meditação. Não é a real meditação. Qualquer que seja o resultado de uma prática de meditação, será temporário, transitório, passageiro. Nós teremos alguém presente nesta prática, enquanto que a presença da meditação é necessariamente a ausência do eu, do meditador, daquele que irá se envolver ou praticar alguma coisa.
Então haverá uma forma real de nos aproximarmos desta mente nova, desta mente meditativa, desta mente que no silêncio tem a revelação de algo fora do conhecido, fora do modelo do mundo. Eu me refiro a esta realidade divina. Eu tenho dito que a meditação é esta ciência que revela a Deus. Ela revela a realidade do divino, a realidade indescritível, inominável. Porque é a realidade fora do conhecido, fora do tempo, fora de tudo aquilo que o pensamento possa reconhecer. É isso que temos na beleza desse encontro com a meditação. Eu tenho chamado de real meditação. A verdadeira meditação é a real meditação. Você não vai aprender ela com alguém. Eu aqui posso colocar para você como se aproximar da verdade da meditação. E você terá que descobrir por si mesmo o que é esta mente que silencia de uma forma natural para a meditação. Não há como descrever a meditação, assim como não há como descrever a beleza, o amor, a verdade, a realidade, a bem-aventurança, a felicidade. Não podemos colocar em palavras aquilo que está além das palavras. Você precisa vivenciar tudo isso, tomar ciência de tudo isso. E não é algo que alguém possa lhe ensinar. É algo que você precisa descobrir. A palavra é descobrir. Você irá constatar. Você terá uma ciência de revelação do amor, da felicidade, da paz, da verdade, desta realidade que é a realidade de Deus. Isso é possível quando você descobre a beleza de meditar de uma forma real. Meditar corretamente, a meditação correta é aquela que acontece, não é aquela que você produz. Ela acontece quando você aprende a olhar para as suas reações, a se tornar ciente dessas reações, que são reações do pensamento, do sentimento, da emoção, respondendo a esse momento presente, a partir do passado, a partir de experiências, de memórias. Quando você aprende a olhar para isso é desfeito. As nossas ações são ações que nascem dessas reações. Essas são as reações do eu, do ego, produzindo ações nesse egocentrismo, nesse modelo de pessoa que nós conhecemos. A presença da meditação é o encontro com esse instante, sem esse eu, sem essa pessoa, sem essas reações que vêm do passado, sem esse modelo do pensamento. Você descobre a presença da meditação quando aprende sobre si mesmo, quando descobre o que é descartar esse movimento que vem da memória, que vem da recordação, que vem da experiência, que tem dado formação a esta ego-identidade.
Aqui a primeira coisa é se aproximar desse instante para observar. Assim como quando você olha dentro de uma sala, os móveis ali presentes. Quando você se depara pela primeira vez entrando em uma sala onde você nunca entrou, ao olhar para aqueles móveis, há uma curiosidade, há um modo específico de olhar, onde há uma qualidade de olhar em um profundo interesse, de pura observação. Então você, nesse instante, se dá conta desse ambiente, daquilo que ali está. Você apenas olha para tudo que está ali, naquela sala. É só um olhar, é só um constatar. Veja que não é tão complicado olhar pela primeira vez alguma coisa sem fazer qualquer juízo de valor sobre ela, sem qualquer ideia, sem qualquer crença, sem qualquer nomeação, sem esse estado de gostar ou não gostar. Você apenas olha, não há nenhuma dificuldade. Nesse primeiro contato com algo novo, você olha nesta atenção. Aqui a base para uma aproximação da observação das nossas reações precisa ser dessa qualidade. Mas nos deparamos com uma dificuldade, porque nós estamos constantemente presos nesta identificação com essas reações. Estamos sempre olhando, por exemplo, para o pensamento em nós a partir do pensador, que é o eu. Nós não sabemos olhar para um pensamento presente dessa forma, como acabamos de colocar, sem julgar, sem comparar, sem gostar, sem rejeitar. Nós olhamos já classificando, nomeando, gostando, não gostando. Essa é a forma de movimento do eu, de movimento do ego. A presença da meditação requer um novo olhar para as nossas reações. Você olha pela primeira vez? Será que podemos descobrir o que é olhar para um pensamento aqui presente? Ou um sentimento surgindo? Ou uma emoção? Sem se envolver com isso? Quando você não se envolve a só o olhar, a só o perceber, a somente o constatar, mas o eu não entra, o ego não entra. Enquanto você conversa com alguém, caminha, faz alguma atividade, é possível apenas observar os pensamentos. Você não vai julgar os pensamentos, não vai concordar ou discordar deles, você vai apenas olhar. Assim, a forma real da aproximação desse silêncio da mente é a presença de uma atenção sobre as nossas reações. Então a mente silencia de uma forma natural. Você não precisa de um ambiente para fazer isso, de uma música para fazer isso, de um lugar em um momento especial para isso. Isso artificializa a beleza desse encontro com o momento, que é o encontro com a vida, como ela está acontecendo, externamente e internamente. Portanto, se pudermos dar atenção às nossas reações internas, como podemos dar a qualquer apresentação ou aparição externa de objetos, de sons, o que quer que esteja surgindo externamente, sem interferirmos com isso, temos a presença
da base para o autoconhecimento. Essa base é a presença da atenção sobre as nossas reações. Então, quando isso está presente, nos aproximamos desse momento sem o passado. Então, o cérebro silencia, juntamente com a mente, e nessa quietude do cérebro, nesse silêncio da mente, algo novo se revela. Algo fora do conhecido. Algo fora do eu. Essa é a verdade da aproximação da meditação. Nós temos diversos vídeos falando sobre isso. Nós temos playlists aqui no canal, aprofundando esse assunto com você. Nós precisamos tomar ciência da vida como ela acontece. Esse sentido do eu, do ego, ele está sempre avaliando, julgando, comparando, gostando ou não gostando. Mas quando esse sentido do eu não está, quando esse movimento desta ego-identidade não está presente, temos a presença da revelação daquilo que é eterno, daquilo que é inominável, daquilo que está fora da mente. Essa é a realidade de Deus. Essa realidade é a verdade deste ser, que é você em sua natureza real. Essa é a beleza da meditação. Você tem aqui vários vídeos onde estamos aprofundando isso com você. Depois você dá uma olhadinha. Ok? Somente quando colocamos em nossa meditação nosso desejo por algo, e esse desejo é um desejo por um efeito, é que a quietude interior e a paz da meditação nos escapam. Trabalhar com os princípios que constituem a mensagem da verdade desenvolve o espírito ou a consciência da verdade. Por fim, estamos vivendo na consciência de Cristo, onde é muito fácil meditar, porque não temos ódio, medo, nem amor por nada do reino externo. Até mesmo nosso amor pelos amigos e pela família assume uma natureza espiritual, o que faz com que eles mudem em relação a nós, para que não se apeguem a nós como antes, ou dependam ou confiem em nós. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o amor. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o amor? O Gilson, como acabamos de colocar, essa presença do amor é a presença de algo indescritível. Não dá para colocarmos em palavras a verdade do amor. E, no entanto, dá para sim termos a revelação do amor. Agora vamos compreender algo aqui. As pessoas, quando falam de uma revelação, que estão em busca, elas querem encontrar uma revelação. A revelação da verdade, a revelação da felicidade, a revelação de Deus. Antes de qualquer revelação, de algo se mostrar, a base para esta revelação, que é a revelação do amor, que é a revelação da vida, que é a revelação de Deus, é termos diretamente uma revelação a respeito de nós mesmos. Esta autorrevelação é possível na base do autoconhecimento. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que está presente aqui em nós, se mostrando na vida, momento a momento, a partir do passado.
Nós estamos constantemente repetindo o padrão do eu, o padrão do ego, de uma identidade isolacionista, separatista, que vive em conflito, em contradição, carregada de medos, desejos e toda forma de desordem psicológica e sofrimento. Quando você tem esta ciência da verdade sobre você, é possível o descarte de toda esta psicológica condição. Essa forma de padrão de comportamento já programado pelo pensamento, de ações que estão atuando a partir do passado. Nós precisamos ter um encontro com a vida nesse instante, com a vida nesse momento, sem o eu, sem o ego. Então a vida se revela. Nesta revelação da vida, temos a revelação do amor, temos a revelação da verdade. Não há uma real separação entre a beleza e o amor e a verdade divina. Mas isso requer a ausência do eu, a ausência do ego, a ausência desse mim, desse sentido de pessoa presente. Assim, quando você pergunta a diferença entre o amor espiritual e o amor humano, repare a sua pergunta. Primeiro temos que compreender a verdade daquilo que nós somos, que nós apresentamos ser, que parecemos ser, que demonstramos ser. Uma vez descartado essa ilusão do eu, teremos a compreensão da verdade do amor. E amor é amor. Aquilo que chamamos de amor humano é uma mera projeção do próprio ego, de prazer, de preenchimento, de realização dentro das relações. Isso não é amor. A verdade do amor é algo que está fora dessa ideia que fazemos sobre o amor, dessas experiências que a pessoa, que o ego tem sobre o amor. Portanto, se aproximar da beleza da vida é se aproximar da verdade do amor. É descobrir que amor é amor. E se o amor está presente, essa realidade do amor é a realidade de Deus dentro das relações. Então não existe tal coisa como esse amor humano e esse amor divino. Amor é a presença da verdade, é a presença de Deus. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja ardentemente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, onde o Mestre responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesse campo de presença é um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nessa energia do Mestre. E pegando essa carona, entramos de maneira natural e espontânea no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão do que está além de toda a limitação de nosso intelecto. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.